considerar que, se nós pensarmos nas políticas setoriais brasileiras, foi uma década de grandes avanços. Se nós pensarmos no núcleo duro do sistema de proteção social que trata das políticas de trabalho, emprego, renda, pensarmos na educação, na saúde, na previdência e na assistência social, são visíveis alguns avanços dessa década. Só para poder exemplificar, nas políticas relativas ao trabalho, houve uma sensível queda do desemprego nas últimas décadas. O Brasil saía de uma situação de desemprego médio de 18%, e hoje nós temos, no final da década, temos no final da década um desemprego de cerca de 8,5%. Desemprego de 8,5%. Outro fato importante na política de trabalho foi o grau de formalização das relações de trabalho. Embora ainda hoje o Brasil tenha quase 50% de seus trabalhadores fora das relações formais de trabalho, houve um brutal crescimento do emprego formal. É claro que esse crescimento do emprego formal se beneficiou do movimento econômico, particularmente da metade da década. Isso foi muito importante para que se atingissem esses níveis. Ainda no campo do trabalho, depois eu quero juntar isso com as políticas de renda, houve uma política muito sensível de aumento real do salário mínimo. Isso iria contribuir de forma decisiva, aliado aos programas de transferência de renda, para essa redistribuição de renda que nós verificamos nessa década. Mas aqui é importante dizer que existe uma questão técnica que está sendo resolvida no Brasil. Todas as nossas pesquisas que medem a distribuição de renda medem as rendas oriundas, principalmente do trabalho. Nós não temos no Brasil nenhum sistema de rendas, sistema de verificação de rendas que meça as rendas oriundas do capital e da propriedade. Eu, pessoalmente, desconfio que, embora haja, portanto, uma pequena redistribuição, porque não é importante, redistribuição de renda na base da estrutura social, creio que está existindo uma grande concentração de renda nos níveis superiores, que nós ainda não temos como medir. No campo educacional, eu atribuiria o sucesso das políticas da década, particularmente a expansão do acesso ao ensino superior. No creio que nas outras políticas de ensino básico e fundamental, manteve-se um padrão de universalização, algumas mudanças institucionais muito importantes, como foi a introdução dos sistemas de avaliação, embora muito criticados, estão sendo muito eficazes, mas houve uma melhoria no acesso ao ensino superior. De um lado, pela brutal expansão do ensino superior privado, que já se verificava nos governos anteriores, e por uma política de expansão de universidades públicas federais. Isso ampliou o acesso, isso me parece extremamente importante. Há que se lembrar ainda da questão da educação, que já vinda dos governos anteriores, esses últimos anos, o governo brasileiro usou com muita eficiência alguns mecanismos de coordenação federativa. Vocês sabem que o Brasil tem um sistema federativo sui generis, que chega até aos municípios, não somente aos estados. Já existiam alguns mecanismos de coordenação, que eram o piso de ação básica do Ministério da Saúde, depois o Fundef, que era do Ministério da Educação, aos quais os municípios poderiam aderir para receber recursos per capita do número de alunos da educação ou de número de doentes, de pacientes da saúde. Isso se revelou um mecanismo institucional muito bom de coordenação federativa. Fez com que o governo central pudesse alinhar estados e municípios dentro das suas prioridades.
Então foi um mecanismo extremamente importante. E a expansão das universidades federais, eu creio, a expansão do acesso se deve a um programa que é muito discutido, que foi chamado ProUni, no qual o governo compra, através da renúncia fiscal, vagas nas universidades privadas. Se de um lado proporcionou um acesso maior às classes mais desfavorecidas da distribuição de renda ao ensino superior, por outro lado, proporcionou um grande alívio para o baronato do ensino superior privado. Ainda na educação, essa expansão da oferta se deve, a meu ver, a um programa de reequipamento das universidades federais, o REUNI, que foi realmente um programa muito bem sucedido. No caso da saúde, a década não teve grandes inovações, a não ser uma manutenção e uma expansão interessante no programa que já era antigo, que era o programa de saúde da família, que atua como uma porta de entrada avançada no sistema de atenção primária. As grandes inovações formais, né, foram, na verdade, aquelas que se deram na área das políticas assistenciais. Com a grande expansão do programa básico. E certos programas podem ser considerados também, do ponto de vista assistencial, embora não estejam no INDS, que é o BPC, benefício de prestação continuada, que é uma transferência de renda condicional, que o Ministério da Previdência Social faz. O EFS? Se nós pensarmos os efeitos reais, no aumento real do salário mínimo, mais os programas de distribuição de renda, nós vamos ter as razões que proporcionaram essa melhoria de distribuição na base do sistema, que é uma melhoria importante. Né? Isso é um olhar que eu posso ter a respeito da década do sistema de proteção social brasileiro. São avanços efetivos, avanços reais. Mas existem fatos extremamente preocupantes do meu ponto de vista. O primeiro deles é um grande índice de privatização e mercantilização da proteção social que oferta serviço. Não estou falando da proteção social regulatória, como das relações de trabalho, que oferta serviço. Hoje no Brasil, o gasto em saúde é cerca de 25% apenas do setor público. 75% dos gastos são gastos privados, das famílias, das instituições. Esse é um dado surpreendente, mas é verdade. Se nós pensarmos, é mais surpreendente ainda se pensarmos que o Brasil tem um sistema único de saúde universal. Mas a mercantilização da saúde não está só por aí. Ela vai também pelas compras que o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Único de Saúde brasileiro, faz dos setores privados. Compra de leitos hospitalares, compra de exames. O Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de pessoas, ou mais talvez, que possuem planos de saúde privados. Que convivem ao lado do Sistema Único de Saúde. E as estatísticas do IPEA mostraram que apenas 24% da população brasileira usa exclusivamente o Sistema Único de Saúde. Esse é um dado muito preocupante desse movimento de privatização e mercantilização da oferta de determinados serviços. E para culminar, há 15 dias atrás, eu estive fazendo uma palestra na Central Única dos Trabalhadores, e os dirigentes me confessaram, um pouco envergonhados, que na pauta de reivindicação da Central Única dos Trabalhadores está planos de saúde privada.
da maior central sindical brasileira. Ou seja, é uma tendência extremamente preocupante. Nós encontramos um movimento parecido de privatização na Previdência Social, o sistema de pensões. É um sistema aberto de previdência privada, fora, não estou nem falando dos fundos de pensão, que tem fundos de cerca de 250 bilhões de reais movimentados na economia. O sistema de previdência privada aberto cresce 20% ao ano. E nesta semana o presidente das associações de previdência privada dava uma entrevista em que dizia que esse ano espera crescer 40% no segundo da área de previdência. A educação brasileira, todos sabemos, está essa forte tendência à privatização desde os anos 70, que foi aprofundada nos governos de 98 e 2000, e não teve nenhuma reversão visível na década atual. Embora tenha havido, como eu disse, uma expansão das universidades públicas federais e em muitos estados brasileiros, uma expansão do número de vagas das universidades privadas. Essa tendência, agora falo um pouco dos desafios. Nos coloca algumas questões. Eu não sei se é típico do sistema de proteção social brasileiro ou se pode ser pensado também para outros países. Meus colegas economistas sempre acharam que a política social é um epifenômeno da política econômica. Se a economia vai bem, portanto, logo a sociedade, a política social virá também. Isso, como disse a Carmen, é um erro crasso, um grande erro. Não é isso. A proteção social, pelo menos no caso brasileiro e em outros países do mundo, faz parte da carne, faz parte da ossatura da economia brasileira hoje. Eu dizia que existem 250 bilhões de reais nos fundos de pensão fechados que estão investindo na economia. Eu imagino que o sistema de previdência privada coloca na economia cerca de 60 a 70 bilhões por ano. Vamos pensar do ponto de vista do emprego. Qual é o maior empregador hoje, qualquer das modernas economias capitalistas? São os serviços de proteção social, entendido na sua acepção ampla: educação, saúde, previdência, as burocracias públicas, as burocracias privadas, as instituições públicas e privadas. Ou seja, nós estamos diante de uma nova realidade da proteção social. A proteção social hoje faz parte da economia e muito mais do que isso. Os sistemas de proteção social passam a ser objeto de investimento capitalista. Daí os evidentes e quase incontroláveis processos de mercantilização e de privatização. Bom, há quem diga, tudo bem, é assim. Bom, se nós pensarmos que temos como metas, está aqui no documento do Instituto, a busca de sistemas de proteção social mais solidários, nós estamos na contramão desse movimento real que vem acontecendo. No caso brasileiro, eu acho que é mais evidente, mais visível, mas pode ser que esteja acontecendo nos outros países da região. Então, o grande desafio é como conciliar sistemas de proteção social ou políticas setoriais que sejam solidárias com esse desenvolvimento, com essas tendências acentuadamente pró-mercado que tem se desenvolvido. Este me parece ser o grande desafio
que a década passada não resolveu. Pelo menos no meu país, há 20 anos, essa tendência vem se acentuando. Por quê? Claro, pensar como estão as estruturas de poder. Mas o importante é perceber também que quanto mais essas estruturas mercantis de proteção social se cristalizam e geram interesse, mais elas são sólidas, mais elas são difíceis de serem superadas. Temos que sair da concepção de que a política social, porque parece que há um reducionismo. A política social é a política para os pobres. Não. A política social são todas aquelas ações de prestação de serviços, de regulação, que se dirigem pelo menos ao núcleo duro da proteção social. Porque é nessa concepção que se radica alguma possibilidade de nós termos sistemas mais solidários. Estamos na armadilha de achar que a política social é a política para os pobres, está tudo resolvido. As outras formas de proteção social, de saúde e educação deixam de ser direitos e passam a ser conquista daqueles que se dão bem no mercado. Eu vejo os planos de saúde no Brasil, onde você tem planos altamente sofisticados. Se eu tiver uma dor de cabeça numa praia de São Paulo, vai um helicóptero me buscar e me transferir para o hospital. Em compensação, tem outros planos em que o cliente tem direito a 2 exames de urina por 10. Exagerando. Como que se chama isso? Isso se chama mercado. Ou seja, tem-se a proteção segundo a sua capacidade, seu poder de compra, seu mérito. Infelizmente, pelo menos no meu país, a amplitude da variação das diferenças sociais é muito grande. E essa amplitude de variação ela é determinante na probabilidade de sistemas solidários ou não. Porque la última não entendi. Sim. A amplitude de variação das diferenças sociais é mundialmente brasileira. Em todo lugar que isso se passa, há uma probabilidade muito baixa de esquemas solidários de proteção social. Porque a tendência é gerar particularismo na proteção social. Porque os grupos sociais, dependendo dos seus níveis de riqueza ou renda, conseguem montar sistemas de autoproteção e não sistemas mais universais. Acho que terminei meu tempo, depois continuarei. Muito obrigado.